luta cansativa e resistente das mulheres contra a discriminação de gêneros em uma sociedade misógina e machista, marcada pela desigualdade, preconceito, violência, é ainda mais intenso para mulheres trans, que enfrentam diariamente a dificuldade de combater o preconceito e os desafios impostos pela exclusão social, uma luta ainda travada em pleno século XXI. O motivo que faz as lutas serem cansativas é o que eu citei no começo, é exaustivo, pelo tempo que leva essa luta. Isso nos leva de volta lá no século XVI, em meados de 1591. Chegava de forma nada humana uma mulher que por muitos anos na história do nosso país esteve silenciada, sequestrada, escravizada, roubada. Chegava à Bahia a mulher que jamais será esquecida novamente. Estamos falando de Chica Manicongo. Salve, Chica. Salve, Chica. Eu sou Gigi Nogueira, idealizadora desse projeto Mulheridades Passado e Presente. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, preto, com alguns fios brancos. Eu estou usando um vestido branco, estou descalça, tenho alguns anéis nas mãos, pulseiras nos braços. Eu estou usando um fio de sândalo e um outro fio de Oxalá. Também estou usando batom, maquiagem e minhas unhas estão pintadas de azul marinho. E estou com a minha convidada maravilhosa, a minha radiante sol, Carlota. Seja bem-vinda, minha amiga. Ai, gratidão. Muito obrigada pelo convite, por pensar em mim quando você pensou em Chica. Impossível não fazer essa ligação, vendo vocês, duas mulheres fortes, guerreiras e resistentes. Axé. Sol, vou pedir para você se apresentar e se autodescrever, por favor. Muito prazer, eu sou Solange Carlota Rodrigues, sim, e Sol Carlota, artisticamente. Sou uma travesti afro-indígena, tenho cabelos compridos, pintado mais pro claro, né, pro loiro. Tô vestindo um top azul e uma calça azul da mesma estampa, com estampa vermelha e amarela. E tô descalça, estou de turbante também com a mesma impressão do tecido. Estou sem adorno. Vamos continuar? Bom, Chica passou por diversas atrocidades e violência por ser quem ela era. Foi silenciada e sua história quase apagada, se não houvesse pessoas interessadas em saber a verdade de forma profunda. Condenada a ser quem não era, mas julgada como uma mulher, o Tribunal do Santo Ofício condenou-a à pena de ser queimada viva em praça pública e ter os seus descendentes desonrados até a terceira geração. Mas em 1990, seu nome ocupou seu lugar de direito na história, resgate feito pelo antropólogo Luiz Motti, que por meio de pesquisas encontrou o registro dela no nome de Francisco Manicongo. E somente na década de 2000, Marjorie, travesti ativista negra, ressignificou a imagem, nomeando-a como uma travesti de nome social, Chica Manicongo. Essa mulher fez história, talvez por isso quiseram apagar ela, né, Sol? Exatamente. Fácil ela não foi, né? É, e como ser fácil, né, numa sociedade que trouxe ela de forma tão agressiva, né, tirou ela das raízes e de quem ela era. Não tem Impossível não como ser chegar aqui, doce, né? impossível. E ainda que ela buscou, né, ser quem ela Buscou, era. buscou. A essência dela era essa, né? Mas, infelizmente, ela teve que partir pelas lutas, porque senão ela não teria o pouco de vida que ela teve, né? E foi pouco mesmo, e da maneira que ela teve também. Bom, aproveitando esse gancho, Sol, do nome social, qual é a importância do nome social? Bom, eu acredito que
no caso de Chica, é de uma importância de um resgate que nos apresenta figuras e referências que é muito importante para pessoas LGBT, sobretudo pessoas trans, né. A gente vem de um lugar onde a gente não tem referência. Sim. Então resgatar essa alma e dar a ela o direito de ser apresentada como ela é, feminina, mulher sim, eu acho de uma relevância e de uma importância gigantesca. Mas partindo para o tempo atual, eu acho que o nome social, ele já é ultrapassado. Porque nós temos direitos e cabe a nós fazê-los valer, né. Eu posso chegar no meu cartório, ir lá e fazer a alteração e ter este nome registrado, sem ser um nome social, ele é um nome que é meu, que cabe à minha identidade, Uhum. né. Ele não só me apresenta socialmente para as pessoas, ele me representa. Ele está no meu documento, quando qualquer pessoa lê sobre mim, ela vai saber que eu sou uma mulher, né. E o nome social ainda é utilizado hoje por muitas pessoas, infelizmente porque não tem acesso, porque tem uma burocracia muito grande Eu ia perguntar para sobre que a isso. gente possa acessar esse tipo de coisa. Embora hoje é muito facilitado, né, para que a gente possa, a gente paga uma taxa, tira uma série de documentações para a gente apresentar e fazer isso acontecer. É é possível, não vou dizer que é fácil, hoje é possível, Uhum. né, mas se você é uma pessoa que não tem uma instrução ou alguém que possa te auxiliar, isso se torna impossível. Então você pode ir lá no Poupa Tempo e solicitar um nome social. Então quando você vai a um posto de saúde, você vai a lugares comuns, você apresenta o seu nome social e as pessoas são obrigadas a te tratar por este nome. Uhum. Mas ainda fica o a aquela sensação de a pessoa vai saber qual é o meu nome morto, sabe. Eu vou apresentar essa documentação, mas ali vai estar uma informação que eu não quero que as pessoas saibam sobre mim, e isso menospreza a minha presença. Uhum. Isso me faz me sentir menor no ambiente onde eu sei que alguém sabe alguma coisa que é um segredo, né, É. sobre mim. Então, eu acho que hoje a gente precisa facilitar mais Uhum. para que essas pessoas consigam registrar-se da forma que elas acreditam que Você elas acha que falta instrução para esse processo? Porque eu acompanhei o uhum. seu processo de trocar o nome, de trazer a Sol, né. E você acha que você tem instrução, e quem não tem? Então, O eu que que tu acredito. acha sobre esse caminho que ainda, para mim, é bem moroso? Existe hoje, algumas páginas nas redes sociais que são de advogados, Uhum. pessoas LGBTs que são formadas em diversos segmentos, Aham. que prestam esse tipo de apoio. Mas ainda assim é difícil, porque existem várias pessoas trans que não têm acesso Uhum. a um celular para poder ter acesso a A esse tipo essa de e a essas informação. pessoas também, né. Exatamente. Então eu acredito que, assim como a gente faz campanhas e facilita, muitas coisas para a sociedade, porque o direito é de todos, seja Uhum. qual for o segmento, falta uma querência dos nossos governantes em falar: "Olha, isso é possível se você fizer isso, isso e isso". E tem pessoas dispostas a fazer esse tipo de trabalho, só Uhum. que não é fácil. Não é fácil para a Erika Hilton, por exemplo, chegar lá e falar: "Olha, a gente precisa de uma campanha como essa". A Uhum. gente quer ela, tenho certeza que ela quer, mas ela é barrada o tempo inteiro para poder fazer, certas coisas. A gente entende que não é fácil pra gente, não é fácil para ela, e ela já rasgou muitas coisas, Opa. né, já tá muito lá na frente, mas ainda falta muito. Então acho que são pequenas coisas que atropelam coisas que são possíveis, Uhum. porque, é muito burocrático, você precisa tirar uma certidão negativa para provar que você não tem nenhum tipo de crime nas suas costas, para você poder mudar o seu nome, porque, né, tem pessoas maldosas que fazem esse tipo de coisa simplesmente para fugir de situações. Sim. Então, tem ali uma série de coisas que você precisa fazer
e que são difíceis de achar. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter ali, no mínimo, alguém que entende de lei para Sim, poder auxiliar, né. Então, falta sim, portas abertas para que isso aconteça. pra facilidade, né, É, não ia facilitador. é um facilitador. Pelos registros, Chica se vestia como as mulheres da sua região de nascimento. Ela usava roupas quimbandas, o que causava muito incômodo, e na verdade causava um incômodo absurdo, e não era só nas mulheres, mas nas pessoas, Uhum. em geral, daquela época. E, uma das pesquisas que eu fiz sobre ela, gerava muito falatório pela feminilidade dela que era, impossível de não ser notada, né. E aquelas vestimentas incomodavam muito as mulheres, porque ela não se vestia como o padrão daquelas mulheres, afinal ela tinha uma raiz, ela tinha uma referência, Uhum. que a vestimenta para os povos quimbanda, diz muito sobre é uma Sim. identidade, né, da onde eles vêm. Você, uma mulher trans, sente olhares das outras pessoas pela forma que você se veste? E, em específico, por outras mulheres? Que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto também, sabe, de irmandade mesmo. Ah, eu acredito que a roupa é identidade, É, né. é Eu acho identidade. que é como a gente se apresenta, como a gente quer que as pessoas nos notem, né. Então eu É a nossa identificação antes da gente abrir a boca quando a gente chega no exato, lugar, é o né. nosso cartão de visita, É. né. Então me dói muito quando eu me arrumo para sair da minha casa e eu chego em um lugar e sou tratada como um homem. Isso para mim acho que é pior do que todos os tipos de agressões que podem acontecer, é esse o tipo de agressão, porque é quando uma pessoa invalida o Quem meu você ser, é. quem eu sou. E muitas das vezes isso acontece com mulheres. A maioria das vezes que eu saio da minha casa com a roupa que eu quero me apresentar para a sociedade e eu recebo uma devolutiva negativa em relação ao meu gênero, vem de uma mulher. Mas isso também tem questões que estão entranhadas nos nossos costumes sociais, Sim, né. é o sistema machista, né, só. Exato. E homofóbico e transfóbico. E licenciado de alguma forma, porque um homem, ele olha para mim e ele me vê como uma mulher. Sim. Ele sente desejo igual como uma mulher, e é inadmissível para ele. Mas, se ele está sozinho, ele vai me tratar como uma mulher. Ele vai me cortejar como uma mulher e ele vai ser super respeitoso comigo. Uhum. Se ele estiver em maior quantidade, ele vai ignorar a minha presença nesse espaço, né. Agora, com a mulher, se eu estou em um lugar sozinha com essa mulher, ela vai ficar num desconforto, porque ela não vai saber trocar informações comigo, porque ela acredita que o meu conhecimento perante a mulheridade não é pertinente ao conhecimento dela. Então ela não acha que é justa essa troca, sabe. Ou Uhum. até mesmo, às vezes, com medo de me ferir. Eu sinto que tem um distanciamento em relação, por exemplo, como que eu vou falar, 2 mulheres cis conversam, não sei o quê, em determinado momento a gente fala de menstruação. Uhum. No decorrer de uma conversa fluida, é normal que assuntos como esse surjam, Sim. né. E aí, como eu vou conversar com uma mulher trans, e se eu chegar nesse tipo de assunto, né, eu não posso beirar chegar perto de um assunto como esse, tal como outras coisinhas que acontecem no corpo cis, que não acontece no corpo trans, e Uhum. que numa conversação isso gera muitas barreiras, então causa esse estranhamento. Mas com a roupa, eu sinto que é muito indiferente se eu estou com uma roupa muito social para Uhum. chegar em um escritório como uma mulher fina e elegante, ou se eu estou com short curtinho para sair para ir pra boate. Eu acho que isso para mim é muito indiferente. O olhar é o É o mesmo, a mesmo. agressão é a mesma, eu não sou julgada pelo tanto de que cobre ou pelo estilo que eu tenho, e sim pelo padrão. Tá usando um tipo de roupa errada para o corpo que não deveria estar sendo, Sim. sabe. Mas eu sinto que é
são muito mais O que é questionamentos. diferente para um homem trans, né. E isso eu acho bem, aonde eu falo do sistema machista e patriarcal que impera e está embutido e foi introduzido goela abaixo e virou-se algo estrutural e cultural. Porque para um homem trans, não que seja fácil para um homem trans, não é também, mas tem um privilégio diferenciado de uma mulher trans, né, Sol. Tem um encaixe Tem um diferente, encaixe né, diferente. porque eu acredito que isso tudo vem da passibilidade que a gente tem diante de uma sociedade, Uhum, né. Quando a gente eu acho que se a gente voltar um pouquinho lá atrás, eh, antes a gente não tinha as divisões de gêneros como a gente tem hoje. Então, eu lembro que o meu pai tinha uma vou colocar como amiga, porque essa pessoa se apresenta como uma mulher, uhum, mas a gente entende que com um pouquinho mais de conhecimento, talvez ela se entendesse como homem trans. sim. Mas hoje ainda é uma pessoa que se apresenta como mulher. Mas toda a característica, conversação e estilo dessa pessoa sempre foi muito masculino. Uhum, E para o meu pai, era um brother. sim. Era um brother. Como os homens eles acolhem mais, né. Sim, e meu pai trata com um nome de feminino, porque é assim que essa pessoa se apresenta, mas na conversação, no jeito de lidar, não sei o quê, é um cara. É muito, tipo, como se qualquer outro cara que apareça ali, ele vai tratar da mesma Uhum, forma, sabe. E aí se aparece uma figura trans feminina, isso não é igual. Isso não é igual tanto para um homem, quanto para uma mulher. uhum, Sabe. E um homem trans chegando em qualquer espaço, ele vai ter um facilitador, porque essa figura é aceitável. sim. Essa figura, ela não a menos que tenha traços que são mais bigêneros, sabe, que Uhum, você vê ali uma imparcialidade de gênero, essa pessoa vai passar com uma certa tranquilidade ali, vai ser mais acolhida, né, não vai sim, contestar aquele espaço. sim. Vamos dar continuidade. Uhum. Você, uma mulher não, outra essa. Essa Um depois. reverse. É, o revés aqui. Chica, por sua vida, cedeu às imposições coloniais como forma de sobrevivência, porque ou ela deixava de ser quem ela era, ou ela ia ser queimada em praça pública, né, aí fica bem complicado. Depois do julgamento do Tribunal do Santo Ofício, ela abriu mão da identidade feminina dela, mesmo ela continuando sendo quem ela era, né. Você já pensou em abrir mão Eu passei uma vida de quem abrindo mão. você é? Você passou uma vida abrindo mão, mas pós-transição, já chegou algum momento de você falar: "Poxa, não tá dando"? Já, já chegou, porque, são muitos os privilégios que a gente perde, né. É. Eu saí do altar para poder ir pro lugar mais, sujo que um ser humano pode estar. Eu estava em um altar, eu era um deus, e eu saí de lá para poder ir para baixo do pé de alguém, sabe. Uhum, Porque é sobre isso, ser travesti no Brasil é você ser ninguém. Então, muitas vezes eu já deitei na minha cama, coloquei a minha cabeça no meu travesseiro e falei: "Eu não aguento mais, eu não quero mais, isso não é para mim". Mas, ao mesmo tempo, eu penso: "Quem sou eu sem eu?", né, é. porque eu sou essa pessoa, eu É, sou porque assim. tu vai deixar de existir, né. Exato. E aí eu volto lá atrás, quando eu também fui catequizada, quando eu também dentro deste sistema fui obrigada a abrir mão de quem eu era, de quem eu tinha certeza de quem eu era, porque por muito tempo da minha vida eu esqueci da minha criança. E aí depois da minha transição, quando eu me permiti transicionar, eu encontrei com ela de novo. E ela era uma menina, ela sempre foi uma menina. E encontrar ela foi, tipo, a certeza de que eu estava no lugar certo. Então toda vez que eu titubeio, que eu falo: "Não, não quero mais",
eu volto para esse lugar e eu me vejo amarrando os meus panos, brincando com as bonecas de terceiras e me realizando na minha pequeneza feminina, mas sendo uma menina. Então ela me resgata e eu consigo voltar e querer ser eu de novo. Parece que você é, né, que você Uhum, tem o direito de ser, né, exato. solta. Fala um pouco pra gente sobre a sua transição, como é que foi? Ah, eu acho que é uma autodescoberta muito É louca. uma desconstrução de muita coisa, não é, amiga? E É, desconstruir eu acho que é mais difícil do que construir. acho que foi o momento que depois que eu transicionei, eu entendi que eu posso fazer qualquer coisa, É um superpoder. que ninguém É. sabe, que não existe É, impossível. mas ser a gente é um superpoder. Exato, ser mulher, né, Ser no mulher já geral, é é. mas, o meu processo de transição, ele começou durante a pandemia, né, eu costumo dizer, toda vez que eu falo Escolher sobre um bom momento, né, Solange? é porque eu falo que a nossa profissão, Uhum, ela para mim, desde quando eu me entendi como gente da minha realidade lá na favela, sem poder ter instruções de profissões possíveis além uhum. das que os meus pais faziam, sabe, e nos meus sonhos, eu fui entendendo que eu queria mais. E essa inquietude foi uma coisa que me moveu por um tempo e depois ficou guardada. E eu fui depositando tudo isso na minha profissão. Quando eu me entendi, Você podia ser eh, várias eu pessoas, podia ser né. tudo o que eu queria no É. palco. Então, por muito tempo, o palco foi o meu refúgio pessoal quanto pessoa. Tanto que eu me lembro exatamente quando esses questionamentos vieram à tona, que eu estava já tomada pelas minhas alopécias e coisas. Você se lembra disso, a minha Uhum. cara era feridas e afins. E quando eu comecei a entender que incômodos são esses, por que que eu estou me machucando tanto, eu preciso entrar e entender o que eu estou fazendo comigo. E aí veio um pouquinho antes da pandemia, eu já estava nessa inquietude, e eu lembro que eu pedi pra Raca que a gente ia fazer uma cipat, que eu queria fazer um personagem feminino, Sim, né. Ali, foi um teste muito pessoal meu, porque eu queria entender qual era a linguagem desse meu corpo feminino, sim. principalmente num ambiente tão hostil que estaríamos num Uhum. chão de fábrica, de um lugar que só tinha caras e tudo Sim, mais, canavial. e eu queria entender qual era a linguagem do meu corpo feminino, e eu pedi pra Raca escrever essa personagem, ela escreveu a cigana, foi muito engraçado, foi ótimo fazer. Então ali foi pra mim um teste pessoal de qual era essa expressão feminina, sabe. Uhum. E claro, de uma forma muito fantasiosa, personagem e tudo, mas dali, a gente saiu, foi pra uma cachoeira e naquela cachoeira eu entendi que sim, tinha uma energia predominantemente feminina em mim e ela precisava falar. Logo depois disso, a gente ficou trancada em casa. Sim. E aí eu não tinha mais para onde correr. Eu não tinha mais Era você com personagem, você era só mesmo, eu né. mesmo e as minhas amigas, e eu fui ficando muito ruim. Sim. Vocês lembram de que você lembra que eu fui entrando dentro do meu próprio casulo, me fechando e deixando você muito preocupada, a Raca, e foi ficando uma situação que não tinha diálogo, né, É, porque eu estava dentro de mim. Eu entrei e fiquei ali mas tentando precisava, né. me e surtei, né. E quando eu entendi o que aconteceu, eu fugi. E nem foi Eu pra Bahia. fugi, nem foi pra Bahia. Peguei um ônibus e fui parar em Belo Horizonte, porque era a única coisa bonita que eu vi na minha frente. Era um belo horizonte, né. E aí eu fui parar num lugar horrível, e nesse lugar foi a primeira vez que eu tive coragem de ligar para você e falar: E eu falei: "Para de graça, "Eu sou uma volta". mulher trans", e foi neste lugar que que saiu da minha Foi a boca, primeira vez que você falou, que eu falei que você isso afirmou quem você pra era. mim e pra alguém, assim, eu nunca tinha tido a coragem de falar. E aí a minha ficha automaticamente caiu,
E aí eu olhei à minha volta e eu estava num ambiente que o sistema queria que eu estivesse. Sim, Eu estava no lugar ideal que o sistema queria me encaixar, que é onde e vocês sempre são colocados. e a minha sorte, o meu privilégio, o meu acho que não existe outra palavra senão privilégio, é que eu tinha você e um lugar para voltar. Eu tinha uma rede de apoio fantástica que me acolheu e me mostrou que eu tinha o tempo que eu precisasse para poder me encontrar e me abraçar. E foi assim, depois que eu falei, demorou um tempo, teve a negação do nome, aonde eu achava que eu não queria mudar, até eu entender que para mim ia ser bom, para os meus pais ia ser bom, né, porque no Uhum, começo eu achava que não seria necessário, não é tem muitas coisas que não causavam inquietudes em mim. Meu nome, o meu corpo, meu órgão genital, isso não causa incômodo em mim, o meu órgão genital. Então isso, durante muito tempo, me fez questionar, tipo: "Eu não sou travesti. Se tá tudo bem pra mim é que eu não ter este sou. órgão, é porque então eu não sou uma mulher, eu não me vejo como uma figura feminina". E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, nada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são coisas que eu fui entendendo durante esse caminho e tive esse tempo, e tive, esse lugar seguro, eu tive acho que é uma segurança em muitos âmbitos, porque eu tive o privilégio de não poder trabalhar durante um ano enquanto vocês foram trabalhar, porque eu pude olhar para vocês e falar: "Não me sinto segura em estar neste ambiente agora". Uhum. E vocês não me deixaram faltar nada, além do tempo que eu podia ter para poder entender. E assim que eu me senti segura, a vida Foi para o continuou e foi mundo, que né. foi, né. Mas até hoje a gente vai aprendendo e vai equalizando algumas coisas. É, tem muita coisa que você passa, normalmente eu estou junto e é complicado, né, amiga. Eh, eu não moro no seu corpo, na sua matéria, né, na mas eu sinto, porque para muita gente é tão pequeno, mas eu sei o tamanho da importância que é para uma pessoa trans chegar num lugar, uma mulher trans, um homem trans, chegar num lugar e ser tratado como ele se vê, não como a pessoa acha que é, ou como tá lá no nome morto, entende? A figura tá na sua frente, eu não consigo, não entra na minha cabeça. Uhum. Se a pessoa tá na sua frente, você tá vendo aquela figura feminina, o que que vai levar você a tratar no masculino? Por maldade, provocação, o que que você ganha? Então não entra muito na minha cabeça. Bom, Chica, pelas pesquisas que eu fiz, outro ponto também que pegava muito era que Chica, ela tinha uma vida sexual ativíssima. Axé, né, por Axé, isso. querida. É, que ela morava numa casinha, uma casa e mesmo depois que ela foi condenada, continuou essa mesma movimentação. Tem um relato de uma moça que morava tem até um registro, que a casa dela era muito movimentada. Eu queria saber de você, como que é se relacionar sendo uma mulher trans? É babado. Se relacionar mesmo com outros homens, porque você é uma mulher trans heterossexual, Sim, correto? infelizmente. É, amiga, não Queria dá ter para ser um perfeita. eu queria ter um leque de possibilidades maior, mas não dá. Eu sou hétero mesmo e tá tudo bem. Mas eu acho que é você tem que se entender muita coisa pra gente não ficar doida e não se invalidar e não se colocar num lugar de É, objetificação. esse é o ponto, porque Chica era colocada nesse lugar de objetificação da mulher. Mas, ela não era só isso. Não, imagina. E eu Muitas acho que mulheres procuravam Chica para entender como ela conseguia aquilo. uhum. E a gente meio que dá um nó na cabeça de um homem hétero quando ele tá se relacionando com uma mulher trans, com uma travesti. E de certa forma, em algum lugar, eh, não é que embora a gente lute para não reproduzir várias coisas do sistema, tem coisas que é fluida e natural da vida que uma mulher faria ou que uma pessoa que está vivendo ali um relacionamento faria, como, por Uhum. exemplo, cozinhar, eh
ter um momento sentada no sofá, sentar à mesa, sabe? Uhum. E isso pra mim é impossível. Para eu ter este tipo de troca, é tipo uma em 1.000.000. Aconteceu desde a minha transição uma única vez que eu tive um momento de poder me relacionar com uma pessoa e sentar, assistir um filme, comer uma pipoca, fazer um jantar, tomar um negócio e dormir junto, uma vez. E essa pessoa surtou. Entende? Que daí, para o cara se ver nessa situação e gostar de estar vivendo É essa muito machismo, história né, a pessoa não deixar se e emocionar e por não entender que isso é possível, porque é um problema muito mais do cara, do homem que não entende que eu sou uma mulher e que isso não muda nada na estrutura dele quanto pessoa, porque isso é um exatamente. problema dele. Até mesmo porque o olhar que ele teve pra você foi feminino, né, foi ver essa figura feminina. É, e é muito difícil você inserir isso na cabeça de um cidadão. É um sistema, né, na verdade é um sistema inteiro, né. Exato. E ainda a gente fala de algo que está muito entranhado no que quando um cara chega até mim, ele já vem com um script Ai, de situações que ele acredita que é o meu lugar, sim, sabe. Tipo, eu vou eu vou na sua casa e a gente vai transar, tem que. como se fosse Eu é só só vou esse que para. Sabe, na verdade não é que tem que, eu é que eu só só vou vou para para. isso, né. Isso. E aí, tipo, se eu sou uma mulher independente, eu moro sozinha, eu tenho a minha vida. Isso é em um momento maravilhoso e, ao mesmo tempo, ensurdecedor para eles. Porque pra transar é maravilhoso, temos local, sabe, só Sim, chegar, a casa da mãe tá aberta. é, Mas a luz tá rosa. exato. Mas para se confraternizar, para viver um momento, não, não é válido. Eu não quero ser visto saindo da sua casa. Eu vou entrar na sua casa da meia-noite e vou sair às 5, porque Deus me livre, algum amigo meu passar e ver eu saindo da sua casa, sendo que a pessoa mora, sei lá, em outra cidade. Sim, E é o medo que tá entranhado sim. nessa pessoa, sabe. Eu já fiquei com um cara que ele ficou na minha casa, ele chegou na sexta, foi embora na segunda, e ele não saiu no quintal. Uou. E aí eu vou falar pra você, eu me submeto ou não me submeto? Eu tenho uma vida sexual pra viver, Sim, eu tenho desejos, eu tenho como qualquer vontades, outro ser vivo, né. e então em alguns momentos eu tenho que abstrair e não me permitir ser colocada nesse lugar Sim. em mim, É, e porque a acreditar primeira que que a eu não gente sou, e talvez até me colocar no lugar de estar mudando esse jogo, sabe. Tipo, uhum, sou eu que estou usando desse momento pra me fazer bem, pra sim, me satisfazer e pra eu gozar. Então, a hora que a gente terminar, se você quiser ir embora, fique à vontade. E não me abalar com isso, mas não é sempre que eu consigo. sim. É, não tem como, a gente tá falando de emoções também, né, Uhum. impossível de não falar de emoções. Bom, estamos quase Ai, meu encerrando. Deus. Eu queria saber aonde Sol Carlota se encontra, se esbarra, se vê na Chica Manicongo. Eu acredito que o momento que eu estive mais próxima da Chica foi no momento que eu estava mais distante de mim. Não foi, mas foi um momento em que eu vivi intensamente a vida, sabe? Sim. Mesmo não estando no, na minha melhor versão, na versão que eu acreditava que eu deveria estar, mas naquele momento para mim não era questionado. Uhum. Mas a vida, a boemia, a sede pelo novo, a inquietude, sabe? O prazer, o fato de você só ser. Sabe quando você não contesta a sua existência, porque nada disso é questionável, que naquele momento não era uma pauta Uhum. o que eu era. Eu só estava vivendo as coisas e as possibilidades. E eu acho que Chica é muito isso, é a essência, né? Ela nunca se permitiu, mesmo depois de ter sido obrigada a abrir Condenada, mão, né, foi literalmente condenada a uma condenada. prisão perpétua diante de uma pele que ela não gostaria de estar.
eu acho que bem nisso, nesse contraponto, sabe? Que a essência era a mesma. Eu ainda consigo ver uma mulher vivendo aquelas experiências, mesmo que eu não questionasse isso naquele momento da minha vida, mas ali, naquela vivência disruptiva mesmo, eu estava feliz e contente com quem eu era e sendo e vivendo intensamente quem eu era. Então acho que antes da Chica ser roubada, tirada do seu lugar, e quando ela podia ser e viver quem ela talvez exalasse a mesma sede de vida, de coisas que eu estava exalando ali naquele momento, sabe? E hoje eu acho que eu me vejo próxima de Chica na minha vontade de continuar fazendo a memória dela viva, de Sim. E continuar me resistindo, né, Sol? fortalecendo quem eu sou e de ir resistindo todo dia, sabe? Ela sofreu tudo isso no século XVI, a gente está no século XXI. Você consegue perceber alguma mudança? Eu consigo ver, mesmo que lenta, mas eu queria saber você. Eu acredito que antes de qualquer coisa eu tenho uma gratidão gigante porque todas as travestis que vieram antes de mim tornou possível a minha existência, o meu passo dado, a minha ida ao mercado. E isso era coisa que há 15 anos atrás era dito como loucura, sabe? Era uma insuficiência pessoal, você não podia circular na sociedade. Hoje a gente tem direitos conquistados graças a mulheres e pessoas LGBTs, mas sobretudo o corpo trans, eu falo que a pessoa trans, a mulher trans, ela sempre vai ser linha de frente para que todos os recortes LGBTs possam colher fruto, porque um corpo trans, uma pessoa trans, ela não consegue se esconder, ela não passa ilesa na sociedade. Desde a sua primeira infância, é a pessoa mais afeminada da escola, é a pessoa que vai sofrer mais bullying, porque esse corpo é inquieto dentro desse movimento que tenta padronizar, sabe? Sim, então, que padroniza tudo, na verdade. tudo se né? padroniza, então acredito que tá aí. Agora a gente vai para um quadro chamado Devolve. É meu. Ai, eu criei esse quadro porque eu achei que já tiraram muitas coisas da gente. Exatamente. Eu falo isso para todas as convidadas. Devolve! Então vai funcionar assim, eu falo uma palavra e aí você solta um pensamento, uma frase, o que você acha. Ai, que medo. Eu sou uma palavra só, mas eu às vezes não me aguento. Falo 3, 4. Porque eu não me aguento. Vamos lá. Transsexual. Eu acho que é um nascimento real da essência, sabe? Eu acho que a transição é uma possibilidade que o ser humano deveria se apropriar, sabe? Não só pessoas trans. Você transicionar desde o seu pensamento aos seus ideais, aquilo que você tem convicção, da sua criação, dos ensinamentos que foi dos nossos pais, dos nossos avós. Então, acho que toda vez que você rompe com alguma raiz que não te alimenta, que não é boa, você Quando você faz uma poda, transiciona com o sistema e faz esse sistema melhor. Boa. Desigualdade. Desigualdade é a atualidade. Porque é o que eu cito no começo, né, do nosso podcast. A desigualdade de gênero, pra gente, já é muito difícil, nós mulheres cis. Mas pra vocês, amiga, é uma luta que eu acho que tem que ser de nós todas, sabe? Uma das coisas que eu não perguntei pra você também, eu acho que é interessante perguntar, mas vou deixar pra perguntar no final, que aí a gente encerra com essa bordoadinha. Que eu acho que é importante você se posicionar quanto uma mulher trans representando outras. Vou continuar. Sociedade. Amarga, cruel, Segregadora, triste, solitária, sabe?
Acho que a gente vive num momento onde só o nosso umbigo importa e Doente, tudo né? que a gente faz pro outro é para alimentar o nosso próprio umbigo, Sim. sabe? Doente, né? Parece É uma visão unilateral que te bloqueia de ver e de aproveitar experiências. Muitas vezes, quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de algo que não é só o fato de eu não querer confraternizar ou apresentar a possibilidade de ser parte de algum recorte social. Uhum. A gente está falando da possibilidade de você poder aproveitar um todo, né? E isso as pessoas se bloqueiam o tempo inteiro, elas se ocultam dos seus próprios desejos, das suas vivências e vão se adoecendo. E isso torna uma sociedade triste e egoísta. Porque se eu abro mão de quem eu sou, eu vivi isso por muito tempo na minha vida, onde eu achava que eu não tinha que ter dó ou sentir pena de alguém em determinadas situações, porque ninguém nunca tinha sentido isso por mim. A minha vivência, a minha dor, ela era indiferente. Se eu tinha que abrir mão de ser quem eu sou, o que eu vou ter que sentir ou ter alguma empatia pelo outro? Ninguém teve empatia pela minha história, Sim. sabe? Então, por muito tempo, eu estive nesse lugar e foi muito difícil sair dele, porque foi o que a sociedade me apresentou. Uma casca, né, amiga? Exato. Que se é construída em defesa da gente mesmo, né? E hoje eu Nossa, consigo defesa. me ver mais doce, mais feliz e mais disposta Porque a você é você compartilhar. agora, né, no caso, né, minha linda? Exato, e é o que eu desejo para as pessoas, sejam vocês. Bom, das 5 mulheres que eu pesquisei para essa primeira edição do podcast, todas foram chamadas pelo mesmo nome. E foi uma coisa que nós conversamos que eu achei muito interessante. Então eu vou perguntar, Rebelde. Rebelde, eu acho que é o nosso maior ato de resistência, sabe? Vi com esse título, né? Fala, quando dizem que somos rebeldes. Antes eu achava meio pejorativo, mas hoje eu já não acho mais. Não. Sendo essas mulheres quem são e serem chamadas de rebelde. Não é pejorativo, muito pelo contrário. Eu me rebelo, sou rebelde e acredito que todas as mulheres devem se rebelar sim ao insatisfeito, se não tá satisfeita, se não tá bom, se isso eu não compactuo em todos os âmbitos. Então eu acho que a rebeldia é o que nos trouxe até aqui e que fez a gente ter o mínimo que a gente E que tem. hoje nos permite falar sobre isso, né? Exato, se a gente pode falar isso aqui é porque a gente foi muito rebelde. Que a gente tem que continuar rebelde. Tivemos muitas rebeldes que fizeram, né? Mas é interessante, né? Todas terem o mesmo adjetivo, mas quem deu esse adjetivo foi um homem. Com certeza. Todas as vezes. Foi um descontentado, né? Sempre. Pra gente finalizar, Chica. Chica Manicongo. É a revolução, é a fogueira que se flameja até hoje, sabe? Que arde em todas as pessoas trans, sobretudo as mulheres travestis, esses corpos que não sucumbem ao sistema que é opressor e é maldoso, é maldito a todo tempo. Então ela é presente, Chica é presente. Nunca vai ser passado. Nunca. Chica sempre vai se depender de nós, né, mana? Sempre vai ser presente. Com certeza. Essa figura. Meu amor, você e Chica pra mim são referências de mulher, de resistência, de amor próprio, porque quando você aceita quem você é, o amor próprio tá falando muito mais alto. Eu desejo que você viva, que você tenha vida longa. Eu desejo que você continue resistente, sim. E que você se coloque cada vez mais nesse mundo, porque você é necessária para esse mundo. Para que as pessoas continuem enxergando beleza no que é diferente do que é padrão para elas. E você é essa pessoa, essa mulher. Antes da gente finalizar, você merece tudo isso, mulher. Mas eu tenho uma coisa que eu preciso, antes da gente finalizar esse episódio, eu preciso ouvir de você. O que o movimento feminista pode fazer para melhorar, para incluir, para trazer vocês junto com a gente para essa luta?
Entender que a gente não diminui, que a gente não tá ali para tirar espaços, entender que a gente só tá querendo fortalecer um movimento que também é nosso, Uhum. dentro de um recorte que a gente sabe que teve um momento que tudo foi muito segregado, né? E que havia necessidade de as pautas estarem mais distantes umas das outras, até porque não tínhamos essas conexões que a gente Sim. tem hoje. Não era possível uma mulher cis ter uma conversação com uma mulher trans de uma forma que fosse amigável, né? Há Uhum. anos atrás. E hoje isso não é impossível, isso é muito Em possível. passo lento, mas mudou, Isso né? é só uma querência, é uma questão de querer, É, sabe? Então acho que essas portas sejam abertas, que esses braços sejam abertos e que a gente possa olhar para o mesmo lugar. A gente sempre. precisa virar o olhar para o mesmo lugar e ao invés de se olhar com esse menosprezo, né? Que a gente Segregando, possa. né? Porque mulher é mulher. Exato. Independente de qualquer coisa, mulher é mulher. E a gente precisa sim estar junta, unida e lutando pelos nossos direitos e conquistando cada vez mais espaços que são os nossos lugares. E eu desejo que você ocupe grandes espaços, que você faça a diferença, que você faça história, que você seja imortal. É o que eu desejo, minha amiga. Eu agradeço muito pelo seu pontapé, pelo seu pé na porta, Meta o pé na porta. por fazer este projeto, mas sobretudo por meter o pé na porta o tempo inteiro que você não aceita, que você não admite, e para além de você, com o outro. Então, muito obrigada por pensar sempre no coletivo, por pensar em agregar, por abrir espaço para que a gente possa dar luz a essas mulheres que fizeram tanto por nós e que possamos seguir, né, com esse projeto lindo. Eu desejo Que vida vem a muito, segunda muito edição, longa. né? Muito obrigada por sua participação, por essa troca, por essa aula que você deu pra gente hoje, Sol. Gratidão. Esse projeto, chamado Mulheridade Passado e Presente, só está acontecendo graças à PENAB 2024. Então, o meu muito obrigado, meu agradecimento imenso à Prefeitura de Hortolândia, ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal. Muito obrigada. Até a próxima.